Fala galera, Lucas Querubini aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô na única McLaren do Brasil para conferir a Artura, obviamente, né? Esse carro aqui é uma mega novidade que está chegando agora no Brasil, que já é um mega sucesso de venda. Além disso, esse carro é super revolucionário para a marca. A gente está falando de uma plataforma completamente nova que provavelmente vai guiar o futuro da McLaren. Então, eu preciso perder bastante tempo mostrando para vocês esse carro. E vai ser um papo por momentos um pouco nerd, porque, vai por mim, esse carro é super revolucionário. Isso aí, galera, conforme eu comentei com vocês, hoje estamos na McLaren São Paulo, a única concessionária da McLaren no país. E eu tô aqui para conferir um modelo, na verdade, 3 carros super especiais. Eu tô falando da McLaren Artura. Esse é um novo modelo que finalmente está chegando a McLaren no Brasil e é um carro que seguramente vai ser revolucionário. Esse carro aqui vai ditar o futuro da McLaren com certeza, porque a gente está falando do modelo e de uma plataforma completamente nova. Só para vocês terem ideia, eles abandonaram o V8 biturbo, que até então era praxe nas McLarens, em prol de um V6 biturbo. Mas tem um motivo para isso acontecer, tá? Isso não foi de graça. A gente já vai conversar sobre isso. Primeiro, dá uma olhada nas 3 unidades que a gente tem por aqui. A gente tem uma no laranja, uma no branco, olha só, e aqui no fundo uma unidade no spec do lançamento, nesse belíssimo tom de verde. Vou falar que é a minha favorita do showroom, em que pese a laranja tá muito bonita também. E esse carro já é um sucesso aqui no Brasil, porque das 3 unidades que vocês estão vendo aqui, 2 delas já estão vendidas e a do centro pertence à McLaren Brasil. Ou seja, os 3 carros aqui não estão disponíveis. E essas 2 unidades que chegaram, a laranja e a verde, foram configuradas pelos proprietários. Ou seja, esse carro aqui encomendou, chegou, vendido. Não está chegando o carro esperando para conseguir mercado. Todas elas já chegam vendidas. O que é muito legal, cara. Afinal, a gente está falando de uma McLaren que está sendo sucesso no Brasil, porque já tiveram várias outras unidades entregues. A gente tem mais uma laranja lá no fundo, que vocês conseguiram ver só a pontinha ali, se prestou atenção. E esses dias eles fizeram uma filmagem aqui na frente com 5 delas. Ou seja, a gente já deve ter umas 10 unidades no Brasil fácil. 10 unidades desse carro. E como eu disse, isso é importante porque é um carro revolucionário. A gente está falando da primeira McLaren de produção em série híbrida. A gente já teve a McLaren P1, que foi o primeiro Halo car da McLaren, o primeiro carro para ser o topo da cadeia, que tem motorização híbrida, mas era só 375 unidades. E a gente também teve a Speedtail. Esses foram os 2 principais carros híbridos que a gente teve até agora da McLaren, né? Mas nenhum desses carros foi um carro em série. Todos eles faziam parte da Ultimate Series, que é a série de topo da marca, que é feito em pouquíssimas unidades, só para clientes especiais. Esse aqui é a primeira vez que a gente está tendo um híbrido de produção. E esse carro tem muita coisa revolucionária para a gente conversar sobre hoje. Então, esse vídeo vai ter que, em alguns momentos, ser um pouco nerd. Não tem como, velho. Eu vou começar, então, falando dessa parte mais nerd. Vou começar falando um pouco da plataforma desse carro. Porque é uma plataforma completamente nova. Ela foi feita exclusivamente para a Artura. Ou seja, se a gente pegar a 570, por exemplo, não tem nada a ver. É a mesma filosofia, porque é a mesma marca, mas aqui a gente tem uma plataforma completamente nova. A McLaren chama essa plataforma de MCLA, McLaren Carbon Lightweight Architecture, ou seja, é uma arquitetura de carbono e leve da McLaren, por isso tem também o nome McLaren. Então a construção desse carro aqui é basicamente fibra de carbono e alumínio, tudo feito para também compensar o peso extra que a gente vai ter das baterias. E as baterias não são tão pesadas assim, por incrível que pareça. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, como é que funciona? O cockpit do carro, ou seja, o habitáculo, a parte onde fica o motorista e o passageiro, é feita toda em fibra de carbono, e o resto do carro tem compostos em fibra de carbono e também compostos em alumínio. Então, a parte principal do carro é o habitáculo em fibra. Logo atrás, logo nesse pedaço aqui, a gente tem as baterias e logo atrás o motor a combustão, o V6 biturbo. Por que isso é diferente, a gente tem um V6 biturbo nesse carro?
Como eu falei, até então as McLaren todas elas eram V8 biturbo. Então por que foi escolhido um V6 para esse modelo aqui? Peso. Peso. O V6 é 30 kg mais leve que o V8. E num carro híbrido, peso é sempre muito importante. E ainda nesse momento um pouco mais nerd, tem outro aspecto importante desse V6 que precisa ser comentado. A gente tem, na verdade, duas mesas de 3 cilindros, né, em formato em V, por isso que a gente chama em V6. Então, numa perna do V a gente tem 3 cilindros, na outra perna tem os outros 3. Só que nesse carro aqui elas são mais afastadas do que normalmente. Elas têm uma distância de mais ou menos 120 graus. Por que a McLaren fez desse jeito? Para poder colocar os dois turbos no centro. Então a gente tem um negócio bem interessante, velho, porque a gente tem o V6 com duas turbinas no centro, porque como eu falei, esse carro é biturbo. Eles fizeram dessa forma para o motor ser mais compacto e também para ajudar no centro de gravidade, compensar também a situação das baterias. Legal, né, cara? Isso é algo bem diferente. Então, como eu disse, a gente tem o V6 bem afastado com as duas turbinas no centro. E a gente teve, como eu falei, a escolha do V6, reforçando por ser 30 kg mais leve que o V8. O V6 nesse carro aqui já é bem potente. Se ele fosse sozinho, já era um carro animal, porque a gente está falando de um V6 biturbo de 585 cavalos. Só que a gente ainda tem, como eu falei, a motorização elétrica para ajudar. Como eu disse, a bateria fica bem atrás do cockpit em fibra de carbono, então as baterias ficam mais ou menos nessa posição aqui, e elas geram extras 95 cavalos. Então a gente tem nesse carro aqui uma potência total de 680 cavalos, o que é muito saudável, ainda mais se a gente considerar que essa aqui é a McLaren de entrada, né, cara? Querendo ou não, hoje ela é o começo da cadeia quando a gente fala das McLarens. E já é um carro de 680 cavalos, que faz 0 a 100 na casa dos 3.0 segundos, exatamente 3 segundos, e 0 a 200, se eu não me engano, é 8.3, velho. E continua acelerando até 330 km por hora. Então, o negócio é bruto, bruto de verdade. E para finalizar esse momento mais nerd, antes da eu começar a mostrar para vocês mais em detalhes as unidades que estão aqui, tem mais duas coisas que eu quero comentar. A primeira é que o sistema elétrico desse carro é muito leve. Ele pesa mais ou menos 130 quilos o sistema inteiro. As baterias pesam só 88 quilos e o resto do conjunto completa o que eu falei para vocês dos 130 quilos. Então é muito, muito leve para um esportivo híbrido. Tanto que o peso total desse carro não chega a 1.500 quilos. O que é quase o peso do que a gente tem no carro normal a combustão hoje em dia. Normalmente 1.300, 1.400, 1.200 é um carro muito leve. Só que quando a gente fala de carro híbrido, a gente normalmente chega perto dos 2.000 quilos ou ultrapassa os 2.000 quilos. Então a gente tem um carro, mesmo híbrido, bastante leve, o que é muito legal, né? Então, como eu disse, é revolucionário por causa desses aspectos. Esse vídeo está tendo que ser um pouquinho nerd justamente por causa disso. E a gente chega ao meu último ponto nerd, antes da gente falar agora finalmente dos carros. É o câmbio. Esse carro aqui também tem uma mudança significativa no câmbio, porque a gente tem aqui um câmbio de 8 velocidades contra o câmbio de 7 velocidades que a gente tinha até então nas McLarens. Ainda assim, o câmbio consegue ser mais compacto. Eles fizeram dessa forma para a relação de marcha ser um pouco menor e o carro ser mais ágil. Mas mesmo assim, o câmbio é mais compacto. Isso acontece porque esse carro não tem ré. Aliás, ele tem ré, né? Ele não tem no câmbio a marcha ré. Eles utilizam a motorização elétrica para ser a ré. Eles invertem o motor elétrico quando precisa para o carro andar de ré. Legal, né, cara? Também uma solução bem inteligente. Mas agora sim, bora dar uma olhada nesses carros, né? Bora namorar as 3 unidades, porque toda essa história nerd não significa nada se os carros não forem especiais, né? Eu tô com a chavezinha da laranja aqui, dá uma olhada, olha que legal. A chave da Artura, bem diferente, a gente tem o botão para abrir, o botão na frente do carro e o botão para fechar. Antes disso, vamos dar uma olhada no visual. É inegável que esse carro aqui é uma McLaren e é inegável que ele está muito bonito, né? A gente tem os faróis que mantém o shape tradicional da McLaren, fazendo referência ao logo da marca, como vocês podem observar, olha só, faz bem referência a essa loguinho da McLaren. A gente tem um detalhe em fibra de carbono aqui na frente, configurado nessa unidade, que contrasta muito legal com esse laranja. Temos as rodas no preto, como vocês podem observar.
o freio de cerâmica, com as pinças também laranja. Essa unidade também foi equipada com os detalhes em fibra de carbono aqui no lateral e no retrovisor, olha só. Aqui atrás também temos fibra de carbono, eu gosto bastante da traseira da Artura, na minha concepção fortemente inspirado pela Elva, McLaren Elva, que eu mostrei para vocês recentemente lá em Dubai. A traseira bem vazada, como vocês podem observar, as duas saídas de escape bem para o alto, e essa unidade também aqui com a traseira toda em fibra de carbono. E eu gosto muito desse detalhe do difusor bem vazado, que dá para ver as entranhas do carro bem inspirado pela 765 LT. Olha só. Aqui atrás a gente tem onde fica o motor. Infelizmente essa tampa não dá para levantar, ela é uma tampa fixa, mas dá pra gente dar uma espiada no V6 por aqui. Se vocês observarem bem, cara, a gente tem ali a posição das turbinas. Conforme eu comentei, as turbinas ficam no topo do motor e a gente tem 3 cilindros de cada lado. Gosto também bastante desse visual, também, na minha opinião, fortemente inspirado pela 765 LT, mas bem vazado, olha só. A entrada já bem pronunciada. As portas que levantam, eu já vou mostrar. Eu vou mostrar na branca, porque essas duas unidades aqui já estão vendidas, são 0 km, então não quero mexer tanto nos carros. Vou mostrar o interior na branca. Mas continuando falando de visual, vamos então olhar a verde. A verde também é uma unidade já vendida no spec do lançamento. Esse tom de verde que foi o tom que inaugurou a Artura, foi o tom no qual o carro foi apresentado ao mundo. Então a gente tem essa cor super especial, com os detalhes em black piano. Pode ver que, ao contrário da laranja, que tem os detalhes em fibra de carbono, aqui se optou pelos detalhes em black piano, que se repetem nessa saída de ar, se repete também no retrovisor, até nessa entrada de ar a gente tem um detalhe em black. No teto, todas elas parecem que é padrão, o teto em black. E aqui atrás também, olha só. Essa aqui ficou um pouco mais clássica, em que pese o verde bem chamativo, mas também um spec que me agradou demais. Demais. Agora sim, vamos dar uma olhada na branca, porque daí a branca eu quero mostrar para vocês o interior dela. Vou utilizar ela para exemplificar o interior, né? Mas olha só, unidade aqui no branco, essa unidade que faz parte da frota da McLaren, da concessionária da McLaren, então é o carro que eles utilizam para test drive, etc. E ela está numa cor menos chamativa, mas está com as rodinhas no prata, que eu particularmente prefiro. E também está com os detalhes todos em black piano, como vocês podem observar. Olha só. Bonito também, cara. Eu gosto mais delas nas cores mais chamativas, mas essa no branco tá bonita também. Vou abrir o carro agora. Ó, mais uma vez a chavezinha. Vou liberar a porta. Vocês vão ver que a porta levanta. Como também é tradição da McLaren, né? McLaren tem que ter porta de bilionário, tem que ter porta que funciona dessa forma. Vou abrir as duas, primeiro para a gente ver elas duas levantadas, porque carro com porta de bilionário precisa ser visto dessa forma. Olha só, olha como fica animal o visual. Isso aqui é muito show off, né, cara? Para o cara chegar e já abrir a porta. E agora sim vamos dar uma olhada no interior, que também mudou bastante, cara. É um interior bem novo quando a gente comparar. Cara, é inegável que continua sendo uma McLaren. A gente observa esse carro e vê todo o DNA McLaren, mas teve algumas atualizações relevantes, como por exemplo esse novo cockpit, olha só, 100% digital, com os controles aqui no lateral, olha aí, os controles, assim, dos parâmetros do carro. A gente tem esses controles que podem ser feitos por aqui, como vocês podem observar, ó, só pressionando alguns controles do carro. Ele tem basicamente 4 modos de condução, que é o modo conforto, que até 40 km por hora ele vai acionar só a motorização elétrica, acima disso aciona a combustão. A gente tem o modo Racing, que daí é o modo que vai utilizar os dois modos, utilizar tanto a bateria quanto a combustão, mas dando mais preferência para a combustão. E o modo Track, que vai colocar tudo no seu modo mais agressivo possível e vai realmente utilizar as baterias em prol de performance. Além disso, a gente tem o quarto modo, que é o modo 100% elétrico. Esse carro
só elétrico tem uma autonomia legal, mas não é aquelas coisas, é apenas 30 km, então é mais para trajetos curtos. Se alguém for arriscar usar esse carro no dia a dia, talvez até consiga usar os 30 km, mas é mais assim, esse motor existe realmente mais em prol de performance, tá? Mais que ele tenha essas funções elétricas. E ela pode ser carregada tanto na tomada quanto com o próprio motor a combustão. Então, o motor a combustão pode carregar as baterias ou ele pode ser conectado na tomada como um híbrido tradicional. A gente tem aqui no centro o multimídia, olha só, para ligar e desligar o carro, os controles do câmbio, drive, neutro e ré. Eu gosto dos volantes da McLaren porque eles são bem focados, não tem firula, não tem aquele bando de botão, é realmente bem focadão, com as paddle shifts aqui atrás, como vocês podem observar. Olha que legal o detalhe do design do interior, com as saídas de ar condicionado. Aqui a gente tem mais alguns botões para abrir a frente, para travar o carro, ele também para levantar a frente, ou seja, ele tem o lift system. Esse carro é um 2 lugares, como vocês podem observar. Muito legal o detalhe, o design dos bancos, né? Aqui configurados no branco, num creme, com os detalhes em verde e a parte de trás em preto. Olha aí. E tem mais um espaço aqui atrás que até deve dar para colocar uma mala. Mas como eu disse, mantém o DNA McLaren, mas dá para ver que foi uma atualização. Isso aqui é muito McLaren, né, cara? Esse lateral do carro mais levantado é muito McLaren. Inclusive tem um McLaren bordado por aqui. Acabamento muito bacana. Como eu disse, cara, os interiores da McLaren costumam ser assim mais focados. Eu gosto bastante. Tem gente que diz que não, tinha que aparecer mais coisa, ter mais firula, mais botão. Eu não concordo, cara. Eu acho que eles têm que ser desse jeito assim, mais focadão, porque o DNA da McLaren é esse, cara. É ser carro de tocada. E acho que o interior transmite muito bem isso. Olha só. Eu gostei bastante do interior. Eu gostei bastante desse carro em geral, em que pese seja um híbrido, que eu não sou o maior fã, ainda assim acho que o conjunto da obra é muito bom. Ainda prefiro os carros a combustão, mas a tecnologia híbrida é muito mais interessante, na minha opinião, que a tecnologia elétrica. Eu acho que aqui as baterias estão sendo usadas do jeito certo. Estão sendo usadas para performance. É assim que elas têm que ser usadas. É para isso que bateria elétrica serve. Vou baixar as portas do carro aqui rapidamente e a gente vai conferir antes de finalizar o vídeo. Pode ver que as portas têm sucção, o que é sempre muito legal, então é só encostar elas, que elas já fecham, olha só, já fecha sozinha, o que é muito legal. E antes da gente finalizar, a gente tem que dar mais uma namorada na cena, não no Senna, na cena, que a gente tem aqui, como vocês podem ver, uma McLaren Senna. Já mostrei esse carro para vocês outras vezes, mas não tem como, né, cara? Toda vez que a gente vem aqui, pelo menos uma pincelada nesse carro tem que dar. Eu ainda me impressiono como ela é hardcore, como ela é realmente focada. Olha isso. Olha a quantidade de fibra de carbono, o tamanho da asa, mais projetada para dentro, as 3 saídas de escape, o difusor e o para-choque traseiro, não dá nem para dizer difusor, a traseira inteira fibra de carbono exposta. O carro é basicamente todo fibra de carbono, né? Então pode ver que a pintura dela até dá para ver, se olhar bem, um pouco do desenho da fibra de carbono por baixo, porque a construção é basicamente fibra de carbono. Essa cidade está muito linda, aqui no British Race Green, com as rodas no dourado. A gente tem aqui o V8, olha só. Esse carro aqui é um V8 biturbo, então ainda é a linha mais tradicional da McLaren, gerando 800 cavalos. O roof scoop aqui, interior mega focadão, com os bancos em fibra de carbono. Isso aqui é um carro basicamente de pista, não sei nem como ele está emplacado para andar na rua. Ele tem um vidrinho que abre só essa parte aqui. Foi feito dessa forma justamente porque é para o cara chegar no autódromo e só colocar a mão para fora para entregar o ticket. Então não precisa abaixar inteira, precisa abaixar só esse pedaço. Tem também o vidro aqui embaixo. Esse detalhe do vidro foi pensado justamente para o cara ter controle total de onde está o carro na curva. Então, para ajudar o cara a ter noção dado o tamanho do carro, onde é que ele está todo o tempo, colocou mais esse vidro aqui, ou mais detalhe em fibra de carbono exposta, as rodas de cubo rápido no dourado. É um clássico, né? British Race Green com dourado é um clássico, mas
fibra de carbono no retrovisor e a frente também ultra agressiva. Olha isso. Essa cena dela com a imagem do Senna atrás é espetacular, né? A cena da cena com o Senna. Muito massa. Esse carro aqui é simplesmente animal, velho. Animal. Olha isso. Isso é um carro de corrida. Esse é daqueles que a gente realmente não sabe como ele tem placa para andar na rua. Mas é isso aí, galera. Visto as alturas aqui em detalhes, diz para mim o que vocês acharam do carro. Como eu disse, uma nova face da McLaren. Esse carro aqui vai ser a base de todo o futuro da marca. Por isso que eu quis mostrar para vocês e por isso que eu quis trazer um papo um pouquinho mais nerd dessa vez. Sei que não vai ser todo mundo que vai gostar, mas para vocês entenderem por que esse carro é especial, quais são os pontos revolucionários que ele trouxe. Então diz para mim, o que acharam da altura e qual das três que a gente tem aqui no showroom é a favorita de vocês. Na minha opinião, acho que é essa aqui, hein? Acho que é a verdinha. A verde tá muito linda, cara. Esse aspecto tá muito acertado. Eu, particularmente, colocaria os detalhes em fibra de carbono, porque eu gosto de fibra de carbono. Mas aqui no preto ficou muito chique. Mas é isso aí. Qual das três alturas é a favorita de vocês? E o que acharam do carro? Isso aí, galera. Visto as alturas em detalhe, também aquela namorada na cena, diz pra mim o que acharam do carro e qual das três é a favorita de vocês. Tivesse as três chaves na frente, se vocês pudessem pegar uma para levar para casa, qual seria? A verde, a branca ou a laranja? Eu acho que eu ficaria com a verde. A laranja também está muito especial, né? Especial porque McLaren combina com laranja pelos detalhes de fibra de carbono. Mas essa verde, cara, carro para mim tem que ter cor. E esse verde está muito especial. Mas é isso aí. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não houvesse amanhã e deixa um comentário bacana aqui embaixo. E até a próxima.